Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, com o povo do Senhor, mais uma vez. E o propósito pelo qual nós viemos aqui e estamos é para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, porque Ele é formoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder
te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, louvado seja Deus. Amados de Jesus Cristo, há uma coisa que nós precisamos continuar aprendendo. É amar o nosso semelhante. E amar o nosso semelhante independente de qual igreja ele é, de qual religião ele pertence, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí nós precisamos aprender com aquele que a sua essência é amor. É o amor de Deus, que está registrado lá na palavra, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu confesso aos irmãos que eu preciso aprender a amar. Mesmo quando só há pranto no meu coração, eu preciso aprender a amar. Aquilo que aprendi ainda está longe daquilo que Deus quer que eu ame. E Ele quer que a gente ame a Ele, que amemos-nos a nós mesmos, mas que nós possamos também amar o nosso próximo. Ensina-me. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Como eu preciso a cada dia aprender a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor, e também a perdoar,
Eu preciso amar como Jesus amou. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja o santo, eterno e glorioso nome de Deus. Não poderia ser diferente, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, aleluia, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória, aleluia, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Poderíamos ficar horas adorando ao Senhor com louvores que trazem enlevo espiritual para as nossas vidas. Amados de Jesus Cristo, o melhor lugar para se estar é perto de Deus. Estarmos perto de Deus é necessário passarmos pelo processo da santificação, porque não se dá para se aproximarmos de Deus e ficarmos perto dele, debaixo das asas do Altíssimo, se nós não tivermos a nossa vida nas mãos dele e vivermos em santidade. Não é na força da carne, mas é na força do Espírito Santo. Santificai-vos hoje, diz o Senhor. Porque a palavra de Deus fala para santificarmos hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Você que acha que está vivendo grandes dias, que está vivendo um grande momento, mas que esse grande dia, esse grande momento, não é o momento de estar perto de Deus. Esse seu momento é o momento de estar na carne. Mas nós não podemos viver na carne. Temos que viver no Espírito. E para estar perto de Deus é necessário essa transição da carne para o Espírito. Santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Perto quero estar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Lembre que você cantou, não importa as circunstâncias. Quando as coisas vão bem na nossa vida, que maravilha. Mas as coisas não são sempre assim. Tudo que sobe, desce. Essas questões, elas são importantes
Porque nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E não é pelo estado de espírito que nós estamos, pela condição que temos, de boa ou ruim. Circunstancialmente, viver incorre em muitas questões. E em grande parte da nossa vida, nós passamos por lutas, nós passamos por tempestades, nós passamos por adversidades, nós perdemos. Gostamos de ganhar, mas nós também perdemos. E isso não deve gerar em nós a condição de adorar a Deus quando tudo vai bem. A mensagem que traremos nessa noite do servo de Deus chamado Jó traz para nós uma reflexão para que nos preparemos para dias adversos e ruins. Mas não nos deixemos de honrar, de bendizer, de adorar e de glorificar a Deus. Em qualquer momento, sobre qualquer circunstância, nós amamos a Deus, adoramos a Deus, bendizemos o seu santo nome e testemunhamos de que nós pertencemos a Ele. Ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos aqui na Tua casa. Obrigado porque o Senhor Deus nos trouxe, Pai. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor Deus nos ama. É um amor tão imenso, Senhor Deus, que eu não consigo assim entender. Mas eu sei que um dia o Senhor Deus me amou, continua me amando e nos amando. E o amor do Senhor, o amor do Senhor é incondicional. Obrigado, Senhor Deus, por esses louvores, Pai. São louvores de elevo espiritual, Pai. Obrigado, Senhor Deus. E com certeza o Senhor Deus o recebeu com aroma suave. Obrigado, Pai querido, porque os meus pecados são perdoados, purificados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Pai, por tantas coisas que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas, em especial a salvação que temos no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, já pega a mensagem, Pai Santo, que nós continuamos, Senhor Deus, te louvando quando está tudo bem, mas louvando ao Senhor também quando está tudo mal, Pai Santo, porque pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e isso, Senhor Deus, é um privilégio tão grande, tão gostoso, porque muitas pessoas não têm isso. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Obrigado por essa igreja, pelo teu servo pastor. Obrigado porque o Senhor Deus continua realizando milagres, curas, Pai eterno. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Essa é a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. No dia 6 de dezembro de 2024, na cidade de Osasco, Ludmila, fica aqui comigo, por favor. Nascia a Heloísa, filha da Zuleide e do Esdras. Eu quero convidá-los a vir à frente para que nós possamos estar apresentando a igreja, mas acima de qualquer coisa apresentando a Deus. No mês de março, em uma oração feita pelo pastor aqui na igreja, para desespero de algumas e alegria de outras, pedir para Deus abrir a madre. E sempre quando esse pastor pede a Deus que abra a madre, tem novidade. E está aqui conosco nesta noite essa bela criança. Algumas mães temem quando o pastor segura as crianças. Ficam preocupadas quando o pastor segura as crianças. As mãos são maior do que as costas. Às vezes vou dizer uma coisa para você, é bonita a sua filha. Oi, tudo bem?
Boa noite, que está na igreja. Aqui é o pastor que está com você nas mãos para apresentar você que já foi apresentada, já foi dedicada a Deus pela mãe, que quando passava a mão lá na barriga, pedia proteção, orientação, a bênção, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quantas orações! Quantas orações! E aqui é uma oração atendida. Mais pertinho? Vamos lá? Assim é melhor, né? Tá bom. Fique em pé, igreja, estenda as mãos. Santo e eterno e glorioso Deus, no santo, eterno e glorioso nome de Jesus Cristo. Aqui está a Heloísa, conhecida do Senhor antes da fundação do mundo. O Senhor Deus é o Deus da vida dela, é o Deus dos pais dela. O Senhor Deus tem um propósito na vida da Heloísa. Eu te suplico a tua bênção, eu te suplico a tua graça, eu te suplico a tua misericórdia para esta criança. Que os pais possam ensinar esta criança no caminho em que ela deve andar, para que até que envelheça, não se desvie do Senhor e nem dos teus caminhos. Que não seja só na infância, mas também na adolescência e na mocidade. Eu sei que a ciência tem se multiplicado e as pessoas têm se precipitado por experiências jamais vividas sobre a face da terra. Tenha misericórdia desta criança, eu te suplico no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Amém, pastor. Obrigado. Parabéns. Graças a Deus. Deus seja louvado para sempre. Seja louvado o Senhor. Graças a Deus. Igreja, nós estamos na 12ª mensagem da série Perseverança é a chave para uma vida com Jesus. Nós trataremos nesta noite sobre o tema paciente ou perseverante. A perseverança nada mais é do que ser paciente. Quando nós falamos sobre paciência, nós nos lembramos de um personagem da Bíblia em uma narrativa bíblica diferenciada de todas as demais, porque fala acerca do arqui-inimigo das nossas vidas, Satanás, chegando em Deus e dizendo a Deus que Jó servia a ele porque ele era próspero, porque ele tinha muitos bens. E Satanás disse a Deus, por sua experiência satânica de roubar, matar e destruir, em imaginar que Jó depositava aquela fé em obediência a Deus e devoção a Deus só por causa dos seus bens e de uma família bonita, de uma família próspera, de uma família bem estruturada. E aí ele diz que se o Senhor tirar dele todas estas coisas, Jó não te servirá mais. E Deus, que na sua presciência, na sua onipotência, disse a Satanás: você está livre para fazer o que você quiser, com uma ressalva: não toque na vida dele. E aí nós vamos vendo em Jó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o que vai transcorrendo na vida do servo temente a Deus, Jó,
que orava por si, pela esposa, pelos filhos, e antecipadamente, quando os seus filhos jovens iam para algumas atividades festivas, já suplicava a Deus pedindo perdão pelos pecados que eventualmente os seus filhos viessem a cometer. Filhos pecam. Em especial na adolescência e na mocidade. Davi disse uma certa vez ao Senhor, na sua oração, pedindo perdão pelos seus pecados e voltando ao seu passado, porque já está em fase adulta, disse: Deus, perdoa os pecados da minha mocidade. E normalmente lá na mocidade é o tempo de se pecar para ter uma vida inteira para se arrepender. Estava outro dia na cooperativa Unindo Força da irmã Jordânia e tinha uma moçoila lá, mãe solteira, que vinha à igreja junto com a Ana Kelly, nas nossas tardes felizes e nas nossas EBFs. E eu vi uma tatuagem nesta região aqui. E eu quero dizer para as pessoas que se tatuam que essa região é a região onde Satanás entra, tá? As pessoas às vezes colocam algumas tatuagens aqui lá nas costas. E abrindo parênteses, trabalhando na libertação de uma pessoa lá na minha sala, eu disse a ela que ela tinha alguma coisa lá nas costas dela que representava um beija-flor. E beija-flor tem um sentido duplo de vida terrena e vida espiritual. É aquele que está nos dois e via e interpretava como um beija-flor. Ela disse: não, pastor, é uma borboleta. E nessa região, a borboleta tem o simbolismo de não parar com ninguém em lugar nenhum, está sempre descendo em um lugar, se levantando, indo para outro, beliscando uma flor aqui, uma flor ali, uma flor lá. E aí ela disse para mim: pastor, eu mandei colocar uma pena por cima de uma pip que eu fiz na minha vida, na minha adolescência. E aqui Jó não orava a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, mas orava a Deus intercedendo pela vida dos seus filhos e dos pecados que possivelmente eles cometeriam. Então era um homem que andava nos caminhos do Senhor, servia ao Senhor, honrava ao Senhor, amava mais ao Senhor do que amava os seus bens. Às vezes nós, seres humanos, pequenos, falhos, falíveis, que nascemos em lares de pessoas simples, de famílias operárias, e aí nós ascendemos socialmente e mudamos a nossa condição financeira. Às vezes nós amamos mais aquilo que consideramos bênçãos do que aquele que nos abençoa e nos mantém e nos sustenta. Eu já passei por essa experiência. Quero dizer aos irmãos que não tenho saudade desse tempo. É um tempo de febre e de desespero por não saber como se comportar com tanto dinheiro. E aí faz coisas que é só o sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados. Mas nós estamos falando do personagem Jó, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições.
Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno em compaixão e misericórdia. Então nós vemos Tiago em sua carta mencionando acerca desse personagem que alguns pseudo-teólogos julgam ser um conto e de que era impossível ter alguém que pudesse viver da forma como viveu, sofrer o que sofreu, perder o que perdeu, contrair as enfermidades que contraiu, de se vestir de saco, estar com o seu corpo em chagas purulentas, sentado sobre as cinzas e coçando o seu corpo com um caco de telhos, perdendo toda a sua riqueza, todos os seus bens, todos os seus filhos, mas não perdendo a sua fé. Não levando em conta a sua condição e a sua situação e o seu estado de miséria, de dor, de penúria, de insultos, permaneceu firme em Deus. Quando olho para Jó e vou no Salmos 41, eu vejo não Davi aqui, eu vejo Jó. Está escrito em Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O 2, tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. E aí vem o 3, muitos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, eu quando olho para esse texto, olho para este personagem, eu não consigo diferenciar perseverança com paciência. Porque as duas se fundem em uma só. O paciente é perseverante e o perseverante é paciente. Não se exalta, não blasfema, não duvida, mas continua com a mesma fé, com o mesmo amor, com o mesmo temor e com a mesma esperança. Esse é o perseverante paciente Jó. Então, nós vemos que ser paciente é ser persistente, insistir permanentemente. Não desistir nunca. A situação de Jó, ela era tão gravosa que a sua esposa lhe disse: amaldiçoa este teu Deus e morre. E em Jó, capítulo 6, versículo 11, nós vamos destacar duas máximas aí neste versículo. Que esperanças por manter, se já não tenho mais força e não consigo ver o meu futuro? Como agir com paciência? Qual é a minha força para que eu aguarde? É Jó falando com ele mesmo.
e tentando juntar os cacos para ver a força que ele tinha para se manter firme e inabalável. E qual é o fim para que eu tenha paciência? O amado de Jesus Cristo é tal como nós. Nós não sabemos o amanhã. Nesta semana que passou, uma em Cajati e outra em Pariquera-Açu, no vale aí que as pessoas denominam Vale da Fome, Vale do Ribeira, que de fome não tem nada, o amanhã. É porque manter-se vivo para o amanhã. É o porquê, ou para que estar vivo, se porventura existir o amanhã. E conversava com um lá na sexta-feira que disse: segunda-feira eu já estou em casa. Amados de Jesus Cristo, quando nós estamos com juventude e força, nós brincamos com o nosso amanhã, porque nós nos achamos infalíveis. Mas quando nós estamos enfermos, em uma sala semi-intensiva, injetando sobre as nossas veias antibióticos fortíssimos para que o nosso sistema não entra em sepsemia, porque a infecção que tem passa de milhões, e a pessoa ainda diz: eu vou sair lá daqui na segunda-feira e eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu vou ajudar o senhor a construir a igreja. E eu toco viola, pastor. E ele toca muito bem viola. Me faz a viola chorar gostoso. E só toca hinos na viola. E a gente canta vários hinos lá. Eu vou tocar na igreja. E nós vamos cantar louvores a Deus. Agora, pastor, eu vou servir a Deus. 62 anos. 62 anos se passaram. Ele não tinha conseguido até então servir a Deus. Mas se sair do hospital, vai servir a Deus. As pessoas procrastinam o servir a Deus quando a situação entra em uma situação ruim. Porque quando está tudo bem, come, bebe, regala, curte a vida. Principalmente quando a gente é jovem, né? Vai curtir a vida. Mas Jó era diferente. Jó, ele adorava ao Senhor. Ele obedecia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Ele intercedia pelos seus filhos, mesmo tendo muito. Diferente de nós que não temos a milésima parte daquilo que Jó tinha. Mas Jó, no muito, era fiel a Deus. Ganhar é gostoso, perder é muito ruim. Ficar sem recurso, ficar sem dinheiro, ficar sem poder é muito difícil. E é vergonhoso. E aí, amados de Jesus Cristo, Jó, ele não mudou o seu modo de ser, de adorar, de servir, de esperançar em Deus, dizendo à sua mulher: você está louca. Amaldiçoar a Deus e morrer? Amaldiçoar por quê? Se até agora Ele só tem me abençoado. Amaldiçoar por quê? Porque a paz de Deus, embora eu esteja em uma situação precária, terrível, eu tenho paz dentro do meu coração,
eu tenho Deus comigo, eu sinto Deus na minha vida, Deus está comigo, independente do meu estado, da minha circunstância, da minha condição e da minha posição. Deus está conosco. E é bom nós estarmos perto de Deus e ter Deus perto de nós em todos os momentos, nos momentos ruins e nos momentos bons. Sermos pessoa de uma personalidade só. Sermos humildes, independente do status quo que nós temos. Então, das máximas da perseverança de Jó, qual é a minha força? Qual é o meu fim? E aí a paciência perseverante, no meu entender, é a arte de esperar a hora certa. Sempre tem uma hora certa, não a nossa hora no Cronos, mas a hora de Deus no Kairos. Jó 35:14. Jó 35:14. Muito mais quando não alegas que não podes ver. A tua causa está diante de Deus. Espera nele. O amados de Jesus Cristo, a perseverança é a arte de esperar. Perseverança é a arte de confiar. Quando nós lemos 41 dos Salmos, esperei com paciência pelo Senhor, é porque há um tempo para Deus agir. E Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega depois. Embora no nosso julgamento achemos que Deus está demorando muito, e até o salmista disse: apressa-te em me acudir. Jó mantém-se esperançoso, paciente, esperando a hora de Deus. Nada acontece na nossa hora. Mas nada do que nós precisamos e colocamos no trono da graça de Deus não acontece na hora que Deus determina. Ele tem poder de fazer as coisas acontecer. Está no controle de todas as coisas. Nós temos que nos mantermos confiantes e perseverantes com a nossa fé e esperarmos nele. A paciência, a perseverança é ter domínio impetuoso, se mantendo controlando, se mantendo controlado sempre. Tiago 1, de 2-4. Controle, domínio próprio. Tiago 1, de 2-4. Meus amados irmãos, considero um motivo de júbilo o fato de passardes por diversas tribulações, por diversas provações. O amado de Jesus Cristo, esse cara tá louco, né? Considera o fato de saber que, volta lá, Alex, no 2, o motivo de alegria, mais do que alegria, extrema alegria, júbilo, de passar por diversas provações. Quem se alegra aqui? Quem se enche de júbilo por estar passando por dificuldade? Só se esquecer de mim, Deus. Eu já te fiz isso, eu já te fiz aquilo, eu já te fiz aquilo outro. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E é com essa moeda que o Senhor me paga, Deus. Versículo 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Não é quando a coisa está boa, está tudo bem, que é festa, que os amigos estão juntos, que a família está junta, que tem churrasco, que tem Coca-Cola, que tem Guaraná, que tem comilância. É que você cresce espiritualmente quando você passa por adversidades. E não adianta resmungar. Glorifica, exalta a Deus.
Porque é nesse momento que você se fortifica. É nesse momento que você se fortalece. É nesse jeito, é nesse momento que o ai meu Deus não sai da nossa boca. Ai meu Deus, tem misericórdia. Oh Senhor, foi. É o momento em que nós mais clamamos a Deus. Que nós mais buscamos a Deus e procuramos ter o socorro de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas é do alto. É da maneira. É no tempo. Então, Tiago está falando que a gente deve entrar em júbilo quando nós passamos por tribulações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança para enfrentar e esperar a ação de Deus. O 4, Alex. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que seja aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Você que se queixa, você que questiona Deus, você que se questiona, e aqui dentro da igreja tem muita gente assim. Será que eu sou crente dentro? Será que eu sou salvo mesmo? Chega ao cúmulo da besteira de dizer, será que é verdade? Será que Deus existe? Será que esse negócio de igreja, de Bíblia, será que isso é verdade? É tão verdade que a prova da fé de Jó e a paciência de Jó mostra o resultado do que Deus faz. A paciência é ser disciplinado com domínio próprio, sabendo esperar a hora certa, esperar a hora de Deus, esperar a hora divina. Com paciência. Romanos capítulo 5, de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz a perseverança, que é a paciência. É quando o fogo está aceso que a gente aprende. É quando a gente é ferido, é quando a gente está com dor. Se você estivesse com a vida boa nessa hora aqui agora, você estaria aqui, irmã? É com você que eu estou falando. Você sabe que é com você que eu estou falando. Você não estaria aqui de jeito nenhum. Porque quando a vida estava boa, você estava cabanão, mundão. Mas tudo que você planta, você colhe. E aí você correu para quem? Para a casa do Senhor. Para quem? Você correu para o Senhor. Não tem nenhuma pena que nenhum tatuador possa apagar o pi que você fez. Então você clama ao Senhor. Você vai buscar ao Senhor até ser ouvido e atendido pelo Senhor. E ter a sua vida transformada e voltar à normalidade, apesar de toda a besteira que você já fez. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Pode fazer a sua pi. Pode plantar a semente que você quiser. A água vai subir, a água vai molhar, a água vai chegar lá na região glútea. E aí você vai querer que o problema seja solucionado, conversando e orando por outro, aos 28 anos de idade, quando estou na sala esperando, dentro lá da casa dele, que a vozinha dele me levou para orar por ele, antes dele chegar, passou um tumulto de uma multidão, e a minha franja levantou toda, me arrepiei inteirinho, e chega aquele rapaz de 2 metros de altura, belo, formoso, à minha frente, e o que ele ouve de Satanás é:
se mata, que tudo isso vai acabar. Jovem que foi líder de jovem 2 anos em uma igreja, que se casou e que a situação virou um caos, e ele não tem mais controle da situação, vive casado, mas sem a esposa. Com apenas 4 anos de casamento, na casa dos pais, sobre a tutela dos pais, se mata e as coisas vão melhorar. Então vamos orar a Deus. Não se deitava, não se sentava e muito menos se ajoelhava. Quando conversei com ele, ministrei sobre Jesus lá na vida dele, não é por ser membro de igreja, não é por ter cargo em igreja, mas é por ser servo de Jesus. Você já nasceu de novo. Ele não sabia o que é um novo nascimento. E foi convidado a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu disse a ele, agora você se ajoelha, que eu vou orar por você. Vou colocar a minha mão sobre você e vou orar. Vou pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida e vou tirar a minha mão de sobre você, para que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida. Se ajoelhou a avó, se ajoelhou a mãe, se ajoelhou o pai e se ajoelhou ele. E eu orei repreendendo a grande opressão demoníaca que aquele rapaz, daquelas pessoas que são de igreja, passam, enfrentam. E aí orei para que Deus abençoasse, para que não houvesse retaliação sobre a mãe, sobre o pai, sobre o irmão, sobre a irmã de criação e sobre a esposa. A misericórdia de Deus pode alcançar, mas tem um tempo e precisa de uma perseverança e de uma paciência. A avó no caminho disse, pastor, eu fiquei boba de ver o meu neto ajoelhado. Ele era parado, sem ação, tinha desistido de tudo. Amados de Jesus Cristo, a nossa esperança deve estar em Deus. E termos consciência de que a vida tem momentos bons, momentos mais ou menos e momentos ruins. Mas em todos esses momentos, nós devemos estar em Deus e Deus deve estar em nós. Nós não devemos trocar Deus por nada nesse mundo, nem por riqueza, nem pelos prazeres da carne, nem por ideologia nenhuma, mas nos mantermos íntegros, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, nós podemos ver os amigos de Jó que o acusaram de estar Jó se vangloriando. Vamos ver quando entram os amigos no capítulo 8, na vida de Jó, e são 3 amigos. Elifaz, que é o primeiro, Bildade, que é o segundo, e Zofar. Como já se não bastasse todas as mazelas na vida de Jó, os amigos, que por ser próximos, ter laços estreitos, que interagem, que conversam, que dão palpite, que julgam, começam a trabalhar para insultar Jó. E aqui eu vejo a ação de Satanás na vida dos amigos para fazer Jó desistir de Deus, para perder a sua vida. Mas nós vamos ver em 8, de
5 a 7. Jó, capítulo 8, de 5 a 7. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, 6 e 7. Mas cada um desses... Jó, capítulo 8, 5, 6 e 7. Agora, Jó 8, 6. Se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Ele faz culpa o sofrimento de Jó em Jó mesmo. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Sua alma, sua palma. E ele fala para Jó 3 coisas. Até quando você, Jó, vai falar assim? Será que Deus torceria a justiça? De certo, seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Amados de Deus, há uma ilustração do papiro e da cana que é apropriado aqui. E Jó era viçoso como o papiro do Nilo e como as canas. Você vê que em os seus caules, em os seus troncos, a maior substância que tem é a água. E Jó era viçoso como o papiro. Jó era viçoso como a cana, cheio de suco, mas que secou. E que a água que estava dentro dele morreu em seu interior. E o mesmo se dá aos que se esquecem de Deus, mas que não tem nada a ver com o conselho de Elifaz, que coloca Jó como aquele que está sofrendo por causa de que ele se vangloriava daquilo que ele era, daquilo que ele tinha. Mas quando que na realidade não é nada disso, mas o julgamento de quem era próximo, de quem era amigo, ao invés de levar uma palavra de consolo, leva mais uma flechada, leva mais uma espadada, leva mais uma lançada, leva mais uma cutucada. O seu problema, Jó, é a sua culpa mesmo. E quando a gente passa por problemas, aqueles que estão próximos a nós fazem os seus julgamentos e vomita em cima lá da gente. Jó se mantém com fé, com esperança, com confiança, perseverante e paciente. Aí entra o segundo amigo de Jó. Você, quando vai estudar essas questões das quais eu vos falo nesta hora, e gosta de ler a Bíblia, Jó capítulo 4, até o capítulo 27. Aí você vê todos esses diálogos, tudo aquilo que está acontecendo com este homem de Deus. E que também pode acontecer com qualquer um de nós. E se formos perseverantes, e que se formos tementes a Deus, e se confiamos em Deus, se cremos que
as mãos de Deus estão sobre nós, esperaremos até as portas se abrirem e as bênçãos ser derramadas e haver a mudança, e haver a transformação. Não há bem que nunca se acabe e não há mal que sempre dure. Então, amados de Jesus Cristo, nós vemos aí Bildade, que acusou a Jó de que Deus é justo e que os filhos deles pecaram contra Deus. Jó capítulo 8, versículo de 1 a 7. Jó capítulo 8, de 1 a 7. Então, o amigo de Jó, Bildade, o Suíta, e outro amigo de Jó interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus filhos pecaram contra Deus, Ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus, e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza Ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando é comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Amados de Jesus Cristo, o testemunho da vida de Jó foi dado pelo inimigo ou pelo arqui-inimigo de Jó diante de Deus. Vê o teu servo Jó, ele te serve porque o Senhor deu muita coisa para ele. Então, vai lá. Você só não vai tocar na vida dele. Satanás é obediente, porque ele conhece a Deus. Porque se ele tocasse na vida de Jó, a coisa engrossaria para o lado dele. Ele já é sentenciado. Ele já é condenado. Há muitos em prisões eternas já. Então ele sabe com quem ele está falando e sabe de quem está falando, mas não sabe a intensidade do amor, mas não sabe a intensidade da obediência e não sabe a intensidade de ser alguém que é paciente e perseverante e esperançoso em Deus. E usa pessoas. Na igreja, quando chega alguém, se levanta alguém dentro da igreja para falar aos ouvidos das pessoas, porque há uma expectativa daqueles que estão lá na igreja de ocuparem cargos e lugares. E chegando pessoas novas e ver o relacionamento e o envolvimento, a capacidade que a pessoa tem, ouve aquilo que é falado lá na igreja e passam e ouvem pessoas, olha, você pode trabalhar nessa área, e há uma aspiração de alguém por aquela área, então bate em cima lá daquela pessoa e faz a pessoa desistir. Nem todo conselho que é dado por alguém dentro da igreja é para o seu bem. Muitas vezes é para o seu mal, porque quer se dar bem. Seja aquele que recebe a todos, que ama a todos e que esteja pronto para ouvir e que não fale besteira. E para trazer uma pessoa para entrar na igreja é muito difícil, mas para colocar uma pessoa fora da igreja é muito fácil. Basta uma palavra atravessar. Todos aqui na igreja têm o mesmo tamanho, principalmente quando estamos de joelhos.
O amados de Jesus Cristo, que Deus é justo e que está acontecendo por causa disso, daquilo e daquilo outro. E aí entra em cena Zofar, dizendo que Jó era obstinado e devia se arrepender. Você está assim porque você é obstinado. Você tem que se arrepender. Eu já ouvi coisas de pessoas falando coisas para mim acerca de momentos adversos que vivi e de que as pessoas traziam juízo por interpretar na minha vida que aquela condição em que eu vivia era porque eu merecia por estar passando aquilo, porque havia feito isso, aquilo ou aquilo outro. Jó capítulo 11, de 13 a 20. Vejamos esse diálogo aí. Se, contudo, preparares o coração e estenderes a mão para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas, então levantarás a tua face sem culpa e amargura, estarás firmes e não temerás mal algum. Esquecerá, pois, dos teus muitos sofrimentos e haverá de recordá-los apenas como águas passadas. A tua vida ressurgirá como meio-dia, a escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-te-ás seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão a tua face para pedir o teu favor. Porém, os olhos do ímpio se turvam seu refúgio, malogra sua esperança é um alento que se mexe. Oh, amados de Jesus Cristo, aquilo que é falado não tem nada a ver com a condição de Jó, porque Jó era íntegro e servia ao Senhor e temia ao Senhor. Amados de Jesus Cristo, não é porque tememos, servimos e adoramos a Deus que não passamos por lutas, não é porque servimos, adoramos, glorificamos a Deus que não passamos por tribulações, não é porque servimos e adoramos ao Senhor e porque pecamos contra o Senhor que passamos por adversidades, por provações e por lutas, porque a Bíblia diz muitas são as aflições do justo. O que sucede a um, sucede a outro. Não é porque a gente vem para Jesus Cristo que tem aquele slogan em uma igreja aí que diz: venha para Jesus e pare de sofrer. Amados, tudo sucede de igualmente ao homem. Nós servimos a Deus, nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus, mas nós não estamos no paraíso, nós estamos na terra. E as coisas, elas acontecem, mas o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se nós perecermos, nós não temos nada a perder. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que vem a mim, ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? O meu Pai que mais deu é maior do que eu. Não é porque nós somos de Jesus que tudo vai correr bem na nossa vida. Tem momentos bons, momentos ruins. Tem momento de abastança e tem momento de falta. Mas o que nós temos é a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração.
O amado de Jesus Cristo, nós entendemos que o importante é ser fiel a Deus, mesmo passando por extrema dificuldade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que está acontecendo isso na nossa vida? Por que Deus está permitindo isso na nossa casa? Nós fazemos tudo certinho. Por que nós estamos passando por isso? Porque nós somos humanos. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. Aqui não é paraíso. Aqui é terra. Mas Deus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Com saúde ou sem saúde. Com família ou sem família. Com dor ou sem dor. Mas nunca sem paz. Sempre a paz de Jesus Cristo excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E aí você sabe que, independente de Jó mudar a sua fé, mas ele se manteve íntegro, se manteve fiel, perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Ainda teve os filhos mais lindos, e as filhas de Jó são as mulheres mais bonitas que já existiram sobre a face da terra, que veio depois de toda essa tribulação. Ô Esdras, mais bonitas do que Heloísa. E aí você olha para ela assim, mas minha filha é bonita, né? Imagina as filhas de Jó e as riquezas que Jó teve. Não é porque os conselhos dos amigos. E aí entra Eliú, que é o quarto amigo. E aí a gente, na quarta-feira, vai falar sobre ele. Vai lá de 35 em diante. E aí, amados de Jesus Cristo, se você espera servir a Deus só quando as coisas que vão bem lá na vida, desista de Deus agora. Porque haverá tempos difíceis na sua vida. Social, familiar, bem-estar, saúde. Mas não é pelo estado em que você está que Deus deixa de te amar como ama, na condição em que você se encontra, que Deus te abandona, permanece fiel a Deus. É o que a Bíblia diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O importante é ser fiel a Deus. Você que diz que vai servir a Deus quando você tiver bastante dinheiro, tiver tudo certo, não é nessa igreja, não é nesta Bíblia. Diz que lá na Universal você entra e para de sofrer. Aqui não. Aqui nós estamos sujeitos a todas as coisas, porque nós não somos melhores do que Jó. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós podemos amar a Deus, temer a Deus, assim como Jó temeu a Deus. Andarmos na presença de Deus e esperarmos pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar?
Bendito, amado Deus, somos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Não nos importa o que nos possa fazer o homem. Senhor Deus, nós precisamos do revestimento do Teu Espírito. Nós precisamos do Teu amor derramado sobre as nossas vidas, da Tua paz, do Teu perdão, da Tua misericórdia e do Teu favor. Não sabemos o que nos espera no amanhã, mas nós te pedimos a Tua graça para que permanecemos firmes e inabaláveis, assim como Jó. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite. Nós estamos encerrando o culto. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Não deixe de sintonizar nossa rádio web www.radio7ibpc.com.